Boa noite a todos. Hoje nós estamos vivendo a nossa primeira reunião de 1997, na quinta-feira, que já nos reúne aqui há quase que uns 15 anos, e que possamos continuar tendo sempre aquela mesma força, aquele mesmo ideal, porque é isso que nos tem mantido juntos e é isso que tem mantido o nosso trabalho. Que o ano de 97 possa continuar trazendo para todos nós oportunidades de trabalho, oportunidades de progresso, e que nós tenhamos condições de discernir nos acontecimentos da vida exatamente essas oportunidades. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e nos traz um assunto assim muito interessante. Jesus, em determinado momento da sua convivência com os discípulos, fez uma afirmação a eles dizendo o seguinte: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Esse trecho, essa frase foi transcrita por João no capítulo 14, nos parágrafos de 1 a 3. Quando nós estudamos no livro dos médiuns as características dos bons espíritos, entre muitas outras, nós podemos destacar, já que vem de encontro ao nosso estudo de hoje, que bons espíritos são sóbrios no falar, eles falam pouco e dizem muito, contrariando o espírito imperfeito que fala até pelos cotovelos e acaba não conseguindo se explicar. Essa frase de Jesus é uma síntese perfeita. Quando ele afirma que há muitas moradas na casa de meu Pai, seja o que for o universo com relação à idade, com relação à extensão, não importa que o nosso conceito de eterno e infinito ainda seja muito pobre, o universo, segundo a ciência, é definido como tudo o que existe, o que existiu e que vai existir ainda. Mas não importa o que seja que nós vamos descobrir acerca do universo, essa frase vai continuar sendo para todo sempre uma definição perfeita. Nós temos neste capítulo textos do Novo Testamento, agora os companheiros já vão se familiarizando com a organização, com a distribuição do Evangelho segundo o Espiritismo. São textos do Novo Testamento, comentários de Kardec, e aqui nas instruções dos Espíritos, Santo Agostinho parece que não deu a palavra para mais ninguém. Ele foi o responsável pelo desenvolvimento da parte que trata das instruções dos Espíritos. Também não é muito de estranhar. Santo Agostinho foi bispo de Hipone e ele viveu no século XIII, filho de Santa Mônica, foi um dos mais famosos filósofos católicos. E diz os seus biógrafos que uma certa vez ele falou 3 dias e 3 noites. Pois é, portanto, esse trechinho aqui que ele assumiu nas instruções é bem mesmo o estilo de Santo Agostinho. Mas, localizando agora o texto, o momento em que Jesus se expressou, dizendo que na casa do Pai havia muitas moradas. Quando isso aconteceu? Nós sempre sugerimos a vocês que quando se vai fazer o estudo do Evangelho e tem aquele trechinho que é tirado do Novo Testamento, dá uma olhadinha, procura lá no Novo Testamento, localiza o evangelista, depois o capítulo, depois o versículo, e nós vamos poder ter uma ideia do clima, o que motivou essa afirmação, o que é que se estava vivendo naquele momento. Lázaro havia adoecido e Jesus estava distante 2 dias de Betânia. E as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, mandam um recado, pedem para que Jesus viesse. Enquanto isso, Lázaro é enterrado e Jesus, se ele estava 2 dias distante, ele leva mais 2 voltando e ele vai encontrar Lázaro alguns dias depois que ele já havia sido sepultado. Jesus chega e desperta Lázaro do seu letargo, pois evidentemente que se Lázaro estivesse realmente morto, Jesus não poderia derrogar nenhuma lei e restituí-lo à vida. Mas era um caso de letargia e Jesus, com o seu fluido vital puríssimo,
restitui a saúde a Lázaro, e esse fato, é claro que houve uma enorme repercussão. Nós estávamos aqui vivendo 6 dias antes da Páscoa judaica. Os fariseus e algumas pessoas da época muito preocupados com a atuação de Jesus, tanto que quando ocorre esse fato, que é tido como ressurreição, os fariseus ficaram sabendo e se reúnem no templo junto aos sacerdotes, e até alguém deu a ideia que deveriam matar Lázaro, porque assim aquele fato terminaria, acabava sendo desmentido. Não, Jesus acabou não ressuscitando Lázaro. De Betânia, Jesus segue para Jerusalém. As pessoas ali o recebem muito festivamente. É aquela passagem que as ruas por onde Jesus estava passando eram forradas com folhas de palmeira, com flores. Apenas que Jesus sabia de toda a conspiração que se tramava contra ele. É quando ele se reúne com seus discípulos, comemora a Páscoa judaica, que não tem nada a ver com o calendário da Páscoa católica. Então, eles comemoram a Páscoa judaica, que era sempre se referindo à saída dos hebreus do Egito. Nessa reunião, Jesus, quando a gente vai lendo o texto, acompanhando os acontecimentos, hoje, claro, distanciados no tempo, dá para perceber a preocupação de Jesus, as últimas recomendações. Era o último momento em que eles estariam todos juntos na intimidade. Veja, aquela intimidade que se estabelecera naqueles 3 anos de trabalho em conjunto. Então, sente-se a preocupação de Jesus em alertá-los acerca das dificuldades, dos compromissos que eles iriam assumir, mas também procurando colocar-se numa situação de proteção, de conforto, de esperança. É nessa reunião que Jesus lava os pés dos seus discípulos e dizendo que aquela era a maneira de ser do cristão, servir com humildade. Chama-os de filhos, recomenda que em primeiro lugar eles se amassem, já que eles formavam um grupo, eles seriam o ponto de apoio para a divulgação do cristianismo, e que essa é a maneira de o cristão ser reconhecido. Aqui ele previne Pedro, naquele momento, depois quando Pedro futuramente o negaria, previne Pedro acerca da fraqueza. Veja, Jesus não desconhecia nada do que estava acontecendo, os bastidores do sinédrio, entre os fariseus, tudo aquilo que estava sendo tramado, Jesus não desconhecia. E é quando os conforta, dizendo que na casa do Pai havia muitas moradas e que ele iria para preparar-lhes o lugar. Veja que com essa afirmação de Jesus, nesses 3 capítulos que nós vimos do Evangelho, nós já encontramos 3 dos princípios fundamentais da doutrina espírita. O primeiro capítulo nos traz a unidade divina, o não vim destruir a lei, nos fala da unidade divina, que é um dos princípios filosóficos da doutrina espírita. O segundo capítulo, o meu reino não é deste mundo, fala da imortalidade, que também é um princípio espírita. E nesse terceiro nós estamos vendo hoje a pluralidade dos mundos habitados, que a doutrina espírita faz, veja, a apresentação da ideia, mas não é responsável por comprovar a ideia, a existência de vida em outros planetas ou de seres inteligentes no universo. Mas a pluralidade dos mundos habitados também é um dos princípios da doutrina espírita. E é isso que Kardec vai desenvolvendo agora na sequência, no raciocínio que ele nos apresenta neste capítulo. A casa do Pai é o universo, é a primeira frase que abre o parágrafo 2. O que é o universo? Como dissemos anteriormente, a ciência tem definido o universo como tudo que existe, tudo que existiu, tudo que existirá. O que é que nós conhecemos do universo? Ainda muito pouco. Embora o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da humanidade já nos tenha oferecido alguns conceitos, veja, e boa parte deles não vai se modificar. A ciência hoje caminha já bem assim uma direção mais correta com relação à realidade,
Mas ainda nós conhecemos muito pouco e todo o nosso referencial é baseado naquilo que nós conhecemos aqui no planeta Terra. O planeta Terra é um pequeno orbe que circula, é o terceiro planeta ao redor da nossa estrela-mãe, que é chamada Sol. Fazemos parte de uma família solar temos mais 8 planetas, portanto uma família de 9 planetas conhecidos. Estamos localizados na galáxia chamada Via Láctea, sendo que a nossa estrela-mãe, que é uma estrela de quinta grandeza, tem por companheiras mais outras 100 bilhões de estrelas. A Via Láctea, portanto, também tem mais 100 milhões de companheiras no universo, segundo os dados oferecidos por Joana de Ângeles em estudos espíritas. Se alguém tiver alguma dúvida, é só contar. Parece que são 5.000 estrelas que a gente vê a olho nu. Só para terminar o período de chuva, vai lá dar uma contadinha, confere. Mas essa aqui é a informação de Joana de Ângeles. Nós somos 100 bilhões de estrelas na Via Láctea e possivelmente 100 milhões de galáxias nesse universo infinito. Galileu, no capítulo da Gênese, que trata da uranografia geral, porque infinito é alguma coisa meio difícil, não sei de vocês, mas particularmente infinito e eterno é alguma coisa meio difícil de nós conseguirmos compreender. Nós somos teóricos, nós falamos a palavra infinito, a palavra eterno, amor eterno, então é aquela maravilha. Só que alguma coisa que não termine nunca e pior, que não tenha começo, é difícil de a nossa mente conseguir compreender. Galileu nos dá um exemplo do que, assim, para que a gente possa compreender um pouquinho o que seja infinito. Então ele diz, se nós nos deslocássemos no universo à velocidade do relâmpago, não uso o termo luz que viria depois, portanto a 300 mil quilômetros por segundo, sem nos determos, para sempre não chegaríamos ao fim do universo. Portanto, esse conceito de infinito, e é a realidade, o universo é infinito, Deus é eterno, o universo é infinito. Só que a ciência considera esse infinito com relação ao aspecto material. No domínio, podemos dizer, do ponderável. E à luz da doutrina espírita, existe o universo em seu aspecto espiritual. Ainda que se descobrissem limites para o universo material, o universo, que é o domínio dos espíritos, do princípio inteligente, continuaria garantindo a característica de infinito com relação ao universo. Tudo que diga respeito à matéria está mergulhado no fluido cósmico universal, que, segundo os espíritos, é o elemento gerador de todas as coisas de ordem material. Seja o que for, nós demos apenas essa passadinha. Então, seja o que for que a ciência vier nos oferecer com relação ao universo, daquilo que já tem existido, do que vai existir ainda, porque não desconhecemos que a matéria está em constante transformação. Quando tivermos um conhecimento mais aprofundado acerca da dimensão espiritual, a frase de Jesus continua tendo validade. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E na casa do Pai estamos todos nós. A bem da verdade, Deus nos colocou no céu. Porque a Terra faz parte, se o universo é o céu, a Terra faz parte do universo, nós vivemos aonde? No céu. Agora, deixou a cada um de nós a responsabilidade de sentir-se no céu. Ele localizou todos os seus filhos no céu. Sentir-se no céu, aí sim, é um problema de condição moral. À medida que nós vamos nos melhorando, nós vamos nos sentindo no céu. Considerando-se que a criação divina é incessante, e que os espíritos são os seres incorpóreos que povoam o universo, não poderia ser de maneira diferente que a igualdade fosse estabelecida por concessão. Então, se Deus cria incessantemente desde todo o tempo e continua criando, as diferenças de ordem intelectual e moral naturalmente passarão a existir. E é importante que cada ser, que cada filho receba por parte da divindade as condições para que ele possa progredir e atingir o seu objetivo, que é a perfeição. É exatamente por isso
que no universo existem as condições, através de uma diversidade de planetas, de estrelas, de galáxias, à disposição de todos os espíritos, para que eles possam progredir através da sucessão das vidas materiais e continuar o seu progresso vencida essa etapa, essa segunda etapa. Porque o progresso do espírito se realiza, pelo que nós sabemos até agora, em 3 etapas. De princípio inteligente, simples e ignorante até a racionalidade, vivendo as experiências que os reinos mais simples da natureza podem oferecer. Da racionalidade e angelitude, vivendo todas as experiências reencarnando em corpos humanos, que são aqueles que permitem o uso do raciocínio, são aqueles em que os sentidos permitem uma comunicação e o espírito inicia o seu progresso moral. Da angelitude até a perfeição relativa que o espírito pode realizar, também o universo vai oferecendo as condições. Mundos materiais, mundos espirituais. Não importa o número de espíritos que exista, porque se a criação divina é incessante, possivelmente Deus é que possa ter esse senso à sua disposição. Nesse momento, esses princípios inteligentes estão sendo individualizados, espíritos estão se transformando em espíritos purificados. Mas isso, veja, não importa a quantidade, os espíritos conseguiram nos oferecer um critério muito simples para que pudéssemos compreender essa diversidade daqueles que ainda estão no início da jornada e aqueles que estão ao término dessa jornada. E dividiram de acordo com a condição moral em 3 grandes ordens. Alguém se lembra? Quais são as 3? A equipe não. Quem é que lembra? Puxa, nós vamos ter que voltar lá ao livro dos espíritos. Os espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros, identificando níveis diferentes de condição moral. E essas 3 categorias, essas 3 ordens, subdivididas em 10 classes, que nos permitem, assim, traçar um perfil psicológico do espírito em cada fase da sua evolução. Para que nós também tivéssemos um critério e pudéssemos compreender essa diversidade de mundos que existe no universo, os espíritos também dividiram em 5 categorias. Veja, tudo que parte de Deus é muito simples. Deus é um só, com uma única lei, Ele criou e mantém o universo organizado. Não importa o número de espíritos, uma classificação simples explica a diferença que existe, não por criação, mas em função do próprio desenvolvimento. E também 5 categorias de mundo conseguem nos oferecer uma explicação das diferenças que existem entre todos esse número incontável de orbes nesse universo infinito. Veja, se na nossa galáxia existem 100 bilhões de sóis, vamos imaginar uma média de 10 planetinhas para cada um? Que número nós teríamos só da possibilidade da existência de planetas na Via Láctea? Se multiplicarmos pelos 100 milhões, fica muito inflacionado, nem a inercia dá conta. Mas as almas ou os espíritos se agrupam pela afinidade. Os imperfeitos se atraem, os bons se atraem, os puros também. Quando a gente fala em afinidade, parece que afinidade é alguma coisa assim só ligada aos anjos, aos bons. Não, afinidade existe para os imperfeitos também. Eles se atraem, agrupam-se, só que tem um detalhe, não se suportam. Então a convivência é muito difícil, não parece que a afinidade é coisa de anjo. Não, a afinidade passa a existir desde o impuro até o espírito puro. Quanto mais elevado o indivíduo, quanto melhor moralmente, mais fácil a convivência. Mas é na dificuldade da convivência para que as imperfeições vão sendo diluídas. E os espíritos, portanto, dividiram ou classificaram, de acordo com a condição moral, em 5 os planetas que atendem ao desenvolvimento, ao progresso das humanidades. Planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas regeneradores, felizes e celestes. Como é um mundo primitivo? E aqui é Santo Agostinho que faz
veja, ele oferece algumas descrições para que nós pudéssemos compreender a diferença que existe entre um mundo primitivo e um mundo já de regeneração. No mundo primitivo, é muito simples, porque foi o passado do nosso planeta Terra. Tomando como base a condição moral do planeta Terra, nós estamos aí no segundo degrauzinho, no segundo lugar. São os planetas em formação, iniciando o seu progresso. Quando as condições são favoráveis e que a humanidade, veja que a espécie humana consiga florescer, mas são as primeiras expressões da espécie humana. Povos bárbaros, os selvagens, a forma humana, mas ainda sem beleza, os instintos muito atuantes, é a maneira de ser do homem primitivo, sem que os sentimentos ainda consigam atenuá-los. O sentimento veja, o florescer do sentimento é decorrência do progresso moral. A justiça sendo estabelecida pela força bruta, luta estafante para a conquista do alimento, ausência de indústria e de invenções. Existe, contudo, uma harmonia, uma homogeneidade no primitivismo. Então existe assim uma harmonização, todos primitivos, todos brutos, sem que existam muitas diferenças de ordem moral. O que melhor caracteriza a condição moral de um espírito, a condição moral de um grupo ou de uma humanidade, para que fique bem definido assim, qual é, nessa faixa, qual é o seu desenvolvimento moral, é a ideia que se tenha de Deus. E a humanidade, nesse alvorecer, nesses primeiros tempos, então uma vaga intuição de um ser supremo. É o que nós vimos, veja, no desenvolvimento do sentimento de religiosidade, as religiões primitivas, brutas, porque o sentimento de religiosidade faz parte da natureza do homem, mas a expressão de Deus, veja, Deus representando mais as nossas imperfeições ou aquilo que nós considerávamos importante do que realmente uma visão correta de Deus. Então eram deuses brutos, violentos, que castigavam as pessoas, porque ainda a humanidade pobre, com relação ao desenvolvimento desse sentimento, se projetava na ideia de Deus. Então é característica da imperfeição quando ainda o indivíduo ou o grupo tem uma vaga intuição de Deus. À medida que ele vai progredindo, já os bons espíritos compreendem Deus e o infinito, até que os puros têm o seu pensamento harmoniosamente ajustado às leis divinas. Vem depois mundo de expiação e provas. Desse também não é muito difícil. Se não for muito difícil Santo Agostinho oferecer exemplo, porque nós estamos vivendo essa faixa de provas e expiações. Aqui começa a ocorrer uma diversificação nos tipos que compõem a humanidade. Santo Agostinho chama de exótica. Muitos componentes da humanidade terrestre foram formados por espíritos que vieram de outros orbes, de outras estrelas, e já planetas em fase de regeneração que não conseguem acompanhar o desenvolvimento e vêm reciclar os seus conhecimentos, reviver as suas experiências em um mundo assim que vai saindo do primitivismo e que a humanidade vai se tornando responsável pelos seus atos. Os componentes de uma humanidade de expiação e provas. Almas ainda selvagens, almas primitivas, ainda nós temos espíritos a esse nível, almas semi-civilizadas, grande número de inteligências já bem desenvolvidas, embora esse desenvolvimento não consiga acompanhar ainda o desenvolvimento moral, e espíritos em expiação de outros ordens que, em consequência, veja, do mal que ainda existe dentro deles, acabam vindo fazer um programinha extra aqui em uma humanidade de provas e expiações. É exatamente por isso que um planeta de provas e expiações é formado assim, de tipos muito variados. E realmente existem momentos que você olha para alguma forma, mas parece que não é nem desse planeta, parece um ET mesmo. Mas faz parte, de acordo com a condição moral, estamos aqui vivendo as experiências de provas e expiações. A expiação, que é a limitação,
Então, decorrente do mau uso do livre-arbítrio, o indivíduo vem viver a expiação, principalmente a de ordem física. É a limitação física, a limitação cerebral, que impede o indivíduo de se comprometer mais. E a expiação de ordem moral, as dificuldades, as lutas. Então, todos esses componentes fazem com que o indivíduo vá se purificando. É o atrito que faz com que a joia fique mais bonita, que o metal seja polido, o espírito também. E Santo Agostinho que faz uma observação interessante. O fato de terem que lutar com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza acaba propiciando o desenvolvimento do quê? Da inteligência e do sentimento. E nós vivemos ainda muito disso. A instabilidade da própria natureza e muitas vezes até decorrente das nossas imperfeições, e a convivência com as imperfeições alheias acaba oferecendo assim um material que permite o espírito melhorar-se, e não só os outros, todos nós. Por isso essa fase que nós estamos vivendo não é a melhor, mas também não é a pior. E com relação a oferecer uma variedade muito grande de tipos, de experiências, de oportunidades, nós estamos vivendo um momento muito intenso na nossa vida de espírito, que é quando o espírito faz inclusive a sua definição. Criado como princípio inteligente, existe um progresso automático. No primitivismo ainda, as coisas são muito assim, decorrentes dos acontecimentos. Prova e expiação é quando o indivíduo começa a tomar consciência da sua responsabilidade. E a regeneração é quando ele faz a opção em espírito entre o bem e o mal. Aquele que ainda não consegue ajustar-se às leis, não consegue viver entre uma humanidade regenerada. Aquele que já consegue, desvincula-se desse passado primitivo e começa a compor uma humanidade regenerada, ainda não boa. Veja, a regeneração é quando o indivíduo ainda está em observação. Ainda não se definiu, veja, ele se definiu, mas nem sempre consegue viver tudo aquilo que ele já sabe. Então é essa fase que nós estamos vivendo, que é muito atuante, é muito importante. E vamos considerar, é muito interessante também, pela variedade da convivência que nós temos, os tipos diferentes que compõem a humanidade. No mundo de regeneração, que é o próximo passo, então vencida a fase do primitivismo, vencida a fase de expiações e provas, as humanidades já vão começando a viver agora a realidade da regeneração. Santo Agostinho define os mundos regeneradores como mundos de transição. Transição entre os de prova e expiação e aquilo que nós estamos buscando, mundos felizes. Aliás, ser feliz é busca do espírito desde a sua criação. O conceito de felicidade vai se modificando, mas nós sempre queremos o melhor, as sensações melhores, as melhores coisas. Então nós vamos buscando sempre o quê? Aquilo que é melhor inicialmente para o homem e depois aprendendo que nós temos que buscar aquilo que é melhor para o espírito. Na fase de mundo de regeneração, como é um mundo de regeneração? Ainda sujeitos às leis da matéria, porque ainda existem os corpos materiais, reencarna-se, apenas que já vai existindo um controle maior do espírito sobre os seus desejos e as suas sensações. Existe a prova no mundo de regeneração, mas não a expiação. O indivíduo que, para conter a sua violência, ele tiver que ser limitado em um corpo cárcere, não é no mundo de regeneração que ele vai reencarnar. Ele vai ter que retomar a sua caminhada no mundo de expiação. Porque a limitação de ordem física não vai existir, a expiação nesse aspecto não existe. Existe uma harmonia melhor nas relações sociais. Não há felicidade perfeita, mas aqui Santo Agostinho coloca a aurora da felicidade. A alma ainda aí é falível, mas nunca chega à violência, nunca chega ao desrespeito, como é a nossa realidade ainda aqui no planeta Terra. Interessante que a essa altura
veja, o conceito de bem e mal, não que ele vá se modificando, nós vamos vivendo fases. Inicialmente, para o primitivo, o bem significava deixar de fazer o mal, é o não matar. Moisés não falou que era amar o inimigo, não matando o inimigo já estava ótimo há 1.300 anos antes de Jesus. Jesus viria depois estabelecer uma convivência o quê? Fraterna, de se chegar até o amor ao inimigo. Deixar de fazer o mal é alguma coisa dentro da nossa realidade, veja, eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém. É um conceito humano de bem. Só que a nível de prova e expiação, não avançar no bem é regredir. Então o indivíduo não é deixar só de fazer o mal ou de pensar o mal. A nível de um ser regenerado, ele tem que pensar e viver o bem. Porque não adiantar-se no bem significa estacionar. E o retorno é num planeta de provas e expiações. Essa rotina de trocas de espírito, veja, fases em que as humanidades passam por esse processo seletivo, isso é rotina no universo. Não é castigo, não é história da carochinha. Nós vemos o universo fracionado, planeta Terra, sistema solar, galáxia Via Láctea. Deus, o universo é a casa dele. Não existem as barreiras. E as barreiras físicas, naturalmente, todo pai conhece os filhos e quando vai arrumar uma casa, organizar a casa, ele conhece os filhos que tem e dispõe de maneira tal que se possa viver. Deus também não esbanjou em espaço, porque imagine se seres primitivos como nós tivéssemos acesso a outros planetas. Será que nós levaríamos a instrução, nós construiríamos escolas, procuraríamos promover o crescimento dos primitivos? Ou a história do desrespeito, da escravização se repetiria? Então Deus esbanjou em espaço. E ao que tudo indica, enquanto não existir condição moral suficiente, não sei se os outros já vieram por aqui, mas nós não conseguimos ir criar problemas em nenhum outro canto do universo. E os nossos problemas também até hoje, de relação entre os povos, não tem sido por causa dos alienígenas. Portanto, existe, veja, um respeito. Cada pai, claro, conhece os filhos que tem e os limites físicos é que garantem essa harmonia. E os limites de ordem moral, eles já fazem parte da natureza do mundo espiritual. Os espíritos superiores têm acesso a todos os lugares, os inferiores vão até onde a sua condição moral permita. E quem não consiga ajustar-se ao desenvolvimento da humanidade a que pertença, e isso acontece nessa fase de prova, expiação e regeneração, retorna, vai reciclar os seus conhecimentos, vai reviver as experiências e continua o seu progresso. Mundos superiores. Aqui Santo Agostinho não faz uma separação entre mundos felizes e celestes, como eu acredito que a maioria de nós gostaria, né? Que ele dissesse bem detalhadinho, mundo feliz é assim, mundo celeste é de outro jeito. Não, ele traça assim, ele nos oferece uma visão do que são esses mundos superiores. Forma humana, embelezada e purificada. Aqui já nós ficamos mais tranquilos, porque de repente a ficção, que se por um lado contribui para que as pessoas aceitem o progresso, para que um pouquinho de imaginação nos permita assim conviver melhor com as novidades que chegam, mas de vez em quando eles oferecem aquela visão que pela projeção do desenvolvimento do cérebro, no futuro nós vamos ser uma humanidade de cabeçudos, porque o cérebro não vai caber dentro dessa caixa torácica que tem que aumentar. Parece que não fica muito bonito, embora o conceito de beleza seja meio relativo, mas aqui é dito o seguinte: forma humana embelezada e purificada. E eles nos oferecem um conceito dentro daquilo que nós poderíamos entender, dentro do nosso conceito de beleza. Cada vez mais existindo harmonia nas formas. Porque o corpo humano é bem planejado, as nossas imperfeições é que fazem com que ele acabe se deformando, ficando menos eficiente, mas é um modelo perfeito, bonito, e que quanto melhor for o espírito, melhor o corpo vai respondendo
a sua condição moral e servindo de uma maneira mais saudável. Corpo não mais sujeito à deterioração da matéria. O que é a deterioração da matéria? À medida que os 20 vão passando, é aquele problema de DNA. Data de nascimento antiga é um caso muito sério. Então, no futuro, isso já não vai acontecendo. A ausência de doenças, porque a doença é decorrência das nossas imperfeições. Essa outra revelação aqui, maravilhosa. Leveza específica, que permite uma rápida locomoção. Desliza-se pelo solo ou plana-se na atmosfera ao impulso da vontade. Ninguém vai ter dor nos pés e nas pernas. Mas isso, veja, só pode acontecer quando o respeito existir. Imagina se nós fôssemos uma humanidade de seres alados. Quem é que ia resistir à tentaçãozinha de espiar o quintal do vizinho? Quando o homem puder, claro, souber valorizar esses recursos, naturalmente isso vai sendo oferecido. Infância nula ou muito curta. Mas a infância é alguma coisa, se a infância é tão engraçadinha, para quem está convivendo. É uma limitação a que o espírito passa, se submete, faz parte aqui da nossa realidade, a oportunidade do espírito de ser reeducado, mas vamos considerar que é uma limitação. A nível de planetas de ordem superior, a infância ou inexistente ou muito rapidamente vivida. Longevidade relativa ao grau de adiantamento dos mundos, mais longa que a terrestre, e lembrando, sem a decrepitude, que é a característica da velhice aqui no planeta Terra. A morte é encarada como uma transformação sem o transtorno da decomposição. Um estado permanente, mesmo quando o espírito está encarnado, correspondente seria a um estado de emancipação, de vista dupla, aquilo que às vezes é conseguido através da mediunidade, as pessoas que já têm essa faculdade na sua constituição, então sentidos mais aguçados, correspondente a um estado assim de o espírito não exatamente limitado, tolhido pela matéria. Relações amistosas entre os povos, ausência de guerras, não há senhores ou escravos. A autoridade existe naturalmente, só que é definida pela superioridade moral. E o respeito, portanto, é uma consequência natural. E a autoridade sempre exercida com justiça. O homem, dentro, veja, fazendo parte os que compõem essas humanidades superiores, não se preocupe em elevar-se acima do outro homem, mas assim acima de si mesmo. Nós até hoje temos insistido milenarmente no erro de querer mudar as outras pessoas e de querermos nos elevar acima dos outros. O dia que nós entendermos que a verdadeira sabedoria é a nossa transformação e buscarmos nos elevar acima das nossas imperfeições, já estaremos começando a fase de regeneração. Quando se vive isso com naturalidade, é o que Santo Agostinho coloca aqui como os componentes dos mundos superiores, felizes e celestes. O mal a essa altura não existe mais. Sentimentos engrandecidos e purificados, a ausência de todo e qualquer sentimento inferior. E ele anota aqui alguma coisa interessante, ainda a posse de bens, mas não existe a ausência do necessário para ninguém. E os bens, naturalmente, todos eles adquiridos da maneira correta, ou seja, bem adquiridos. Nessa maneira, o que fica claro à luz da doutrina espírita, que nos dá uma visão, assim, em primeiro lugar, muito justa, com relação às diferenças que nós sentimos existir e que a humanidade sentiu desde há muito tempo entre os bons espíritos e os maus espíritos, saindo daí a ideia de céu, de inferno, de anjos e demônios. Só que incapacitada de compreender a perfeição como uma conquista, mas imaginando que Deus conferisse privilégios, alguns criados bons e outros maus,
Nós então imaginávamos que estaríamos, por exemplo, muito aquém dessa situação de podermos atingir a essa perfeição que é concedida como direito ao Espírito. O que fica bem claro é que nós progredimos individualmente. As humanidades, que é a união, é o coletivo dessas individualidades, progridem também de maneira coletiva. E à medida que cada um vai se modificando, o todo começa a refletir essa melhora. Os planetas também vão se transformando e o universo é afirmado em O Livro dos Espíritos que Deus renova os seus mundos como o Espírito vai renovando, vai trocando de corpo. O universo também está em constante renovação. Interessante que o nosso corpo, as células vão sendo renovadas em determinado espaço, nós realmente quase que temos um corpo novo. E ainda tem alguém que diante de todo esse movimento, de toda essa transformação, de tantas mudanças que acontecem, às vezes alguém reclama de tédio, porque diz que os dias são todos iguais. O nosso corpo se modifica constantemente, como espírito. Não existe retrocesso, nós podemos diminuir a marcha do progresso, mas a cada dia que passa nós estamos melhores. O nosso planeta, veja, pela própria movimentação dos corpos celestes, nunca estamos no mesmo lugar no espaço. Então, como é que existe um dia igual ao outro, ou tédio, porque a vida é sempre a mesma coisa? Jesus viria há 2000 anos despertar o homem terrestre para a sua identidade espiritual. Esse foi o papel de Jesus. A revelação da lei até ali falava do aspecto justiça, ou seja, a nossa relação com as pessoas e as promessas todas, ou as afirmações, pela nossa incapacidade de compreender, relativas, claro, à vida material. Jesus vem e faz o lançamento da ideia, mas afirma em muitas oportunidades. E oferece para o homem, veja, a sua identidade espiritual. Jesus confirma o princípio da existência de Deus, faz da imortalidade a base de todo o cristianismo. E aqui afirma que existem muitas moradas, embora o conceito de mundo naquela época fosse muito pobre, mas ele já afirma que na casa do Pai existiam muitas moradas e que ele iria preparar o lugar para aqueles que realmente atinjam a perfeição. Qual é o lugar dos espíritos perfeitos? É a dimensão onde esses espíritos estão. E ele aguarda quem? A humanidade terrestre, porque ele é o mestre, ele é o professor, ele é o orientador dessa humanidade. Então, como responsável pelo progresso da humanidade terrestre, ele está preparando o lugar não só dos seus discípulos, mas de todo esse grupo de espíritos, dessas 25 bilhões de almas que compõem a humanidade terrestre, se comprometendo com Deus em nos auxiliar, nos orientar, nos ensinar até que nós possamos mais não precisar dessa orientação. Ou quando estivermos na condição que ele estava, no momento, por exemplo, em que a Terra se formou, já na condição de espírito puro, podendo ser orientador dessa humanidade. Hoje a ciência existem ainda alguns cientistas, mas ao que tudo indica, a maioria hoje já reconhece a existência, ou pelo menos, se não houve a comprovação, mas a possibilidade da existência de vida em outros planetas é alguma coisa que hoje é encarada com naturalidade. À luz da doutrina espírita, isso é um princípio espírita. Algumas religiões ainda não concordam, estabelecem que que o céu é relativo a este planeta de 6 bilhões de almas encarnadas no momento e que Deus tem apenas como única tarefa cuidar dessas 6 bilhões de almas. Só que a doutrina espírita aceita a palavra de Jesus, veja, como oficial. Ou o que Jesus fala é oficial para as religiões oriundas do cristianismo, ou então as religiões oriundas do cristianismo estão questionando o que Jesus falou. E foi ele que disse
que na casa do Pai há muitas moradas. Nós, os espíritas, estamos tranquilos com relação a esse aspecto. Não é o espiritismo que tem o dever de provar. E o fato de os espíritos virem, por exemplo, Santo Agostinho vem e fala, Emmanuel, no comecinho de Renúncia, descreve um planeta ali que orbita ao redor da estrela Sírius. Então, alguns espíritos, Tolstói, em Ressurreição e Vida, no primeiro capítulo, O Sonho do Startse, fala alguma coisa dos planetas aqui do Sistema Solar. Só que isso não prova, não é uma prova científica da existência de vida em outros planetas. A ciência vai chegar a isso. Mas os espíritas já estão tranquilos. Na casa do Pai há muitas moradas, é uma afirmação absoluta de Jesus. E diante desse universo infinito que nós estamos começando hoje aqui como planeta Terra a compreender um pouquinho, ainda a nossa visão é muito limitada, as nossas dificuldades são grandes, mas hoje nós já estamos começando a tentar compreender o que é infinito. E para o espírita, quantas humanidades, quantos espíritos progridem vivendo as experiências que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, quantos mundos primitivos, mundos de prova e expiação, regeneradores, felizes, celestes, sem contar o universo em seu aspecto espiritual. Aí nós temos que voltar em uma frase que particularmente eu sei que alguns companheiros gostam muito, mas que é a dedicação do livro Cosmos, que Carl Sagan faz à sua esposa Anne Druyan, e até homenageando esse espírito que popularizou a astronomia, que em nenhum momento desconheceu a existência de Deus, e a firmeza é a maneira como ele dizia que para ele existia vida, e agora como espírito podendo comprovar, né? Pois é, mas diante desse universo infinito, cada um de nós que está aqui hoje, nesse momento, vivendo esse nosso estudo, nós poderíamos atingir a perfeição. Cada um de nós reencarnado em uma galáxia, se existem 100 milhões, cada um de nós, não estou falando nem um planeta diferente, cada um de nós poderia ter vivido todas as suas experiências em uma galáxia, nunca havermos nos encontrado e atingirmos a perfeição. Mas é o que ele diz à sua esposa, diante da vastidão do espaço e da imensidade do tempo, é uma alegria podermos partilhar um planeta e uma época, e esse momento que nós estamos vivendo agora. Realmente é muito bom que, apesar da eternidade, do infinito, tenhamos nos encontrado, conhecido e vivermos este momento aqui à luz da doutrina espírita. Na próxima semana nós estaremos vivendo... É o nascer de novo. Na próxima semana ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Alguém um dia perguntou a Michelangelo enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar esta pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente sem alterar a voz: um anjo mora preso neste bloco maciço e tem o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando aresta sobre aresta, aparando e brunindo o mármore que entesta, vê afinal um instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta parece soberana. É um anjo que sorri, quase que em filigrana, uma pedra por fim que se transforma, com prodígios de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te amarfanhe a vida, não grites maldições, nem fabriques labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus.